difundem no ambiente uma impressão de calma, de serenidade, que penetra o médium e facilita a ação dos espíritos. Estes, em vez de lutarem, empregando o poder da vontade, não têm mais que associar seus esforços às intenções dos assistentes, e desde logo a diferença dos resultados é considerável. É por isso que nas reuniões do nosso grupo de estudos reclamamos constantemente o silêncio, o recolhimento, a união dos pensamentos e, a fim de os facilitar e de orientar a assistência no sentido de elevados assuntos, abrimos sempre as sessões com uma prece coletiva, com uma invocação improvisada ao poder infinito e aos seus invisíveis agentes, pondo nessa invocação todas as forças de nosso espírito, todos os espontâneos surtos de nosso coração. Além disso, nas sessões de efeitos físicos, quando se pretende obter fenômenos de transportes, escrita direta, materializações, é conveniente empregar um meio artificial para fixar num ponto os pensamentos dos circunstantes. Pode-se adotar um signo e colocar imaginariamente acima do médium, como, por exemplo, uma cruz, um triângulo, uma flor, e, de quando em quando, no curso da sessão, lembrar o signo convencional, atrair para ele a atenção oscilante prestes sempre a desviar-se. Esse processo substitui com vantagem as cantarolas vulgares, pouco edificantes, a que muitos costumam recorrer em certas reuniões e que impressionam desagradavelmente as pessoas de fino gosto e espírito culto, e só têm aplicação na obscuridade. A luz geralmente exerce uma ação dissolvente sobre os fluidos. Em todos os casos em que não seja indispensável, como para obter-se a escrita semimecânica, será conveniente diminuir a intensidade e mesmo suprimi-la inteiramente, desde que, por exemplo, se dispõe de médiuns videntes e de incorporação. A música, os cantos graves e religiosos podem também contribuir poderosamente para determinar a harmonia dos pensamentos e dos fluidos. Isto não é, porém, suficiente. Nas sessões, a união dos pensamentos é necessário acrescentar a união dos corações. Quando reina a antipatia entre os membros de um grupo, a ação dos espíritos elevados se enfraquece e aniquila. Para obter sua intervenção assídua é preciso que a harmonia moral, mãe da harmonia fluídica, se estabeleça nos corações e que todos os adeptos se sintam na conjunção de esforços por alcançar um objetivo comum, ligados por um sentimento de sincera e benévola cordialidade. As mais secretas leis do pensamento se revelam nas experiências. Quando, às vezes, os membros de um grupo estão agitados por intensas preocupações, pode a linguagem do médium ressentir-se desse fato. O mesmo se dará com a ação dos espíritos sobre o médium e reciprocamente. Qualquer que seja o predomínio de um espírito sobre o sensitivo, se este se acha desassossegado, inquieto, agitado, as comunicações apresentarão o cunho desse estado de perturbação. As inteligências que se manifestam, quando sejam pouco adiantadas, podem também sofrer a influência dos assistentes. Há, de modo geral, entre o meio terrestre e as entidades invisíveis uma reciprocidade de influências que é preciso ter em consideração na análise dos fenômenos. O espírito elevado, porém, mesmo em virtude de sua superioridade das forças de que dispõe, escapa a essas influências, as domina e governa, e se afirma com uma autoridade que não deixa lugar a menor dúvida. É por isso que convém acima de tudo captarmos a intervenção das almas superiores e facilitá-la, colocando-nos nas condições que elas nos impõem, sem as quais não podemos atrair senão espíritos medíocres, pouco aptos a nos servir de guias e traduzir fielmente os altos ensinamentos do espaço. Os grupos pouco numerosos e de composição homogênea são os que reúnem as maiores probabilidades de êxito. Se já é difícil harmonizar as vibrações de 5 ou 6 pessoas entre si com os fluidos do espírito, é evidente, a fortiori, que as dificuldades aumentam com o número dos assistentes. É prudente não exceder o limite de 10 a 12 pessoas, de um e outro sexo, quando possível sempre as mesmas, sobretudo no começo das experiências. A renovação frequente da assistência, reclamando o contínuo trabalho de fusão e assimilação da parte dos espíritos, compromete ou pelo menos demora os resultados. Se é excelente, no ponto de vista da propaganda, franquear os círculos a novos adeptos, é necessário que ao menos um núcleo de antigos membros permaneça compacto e constitua invariável maioria. Convém reunir-se em dias e horas fixos e no mesmo lugar. Os espíritos podem apropriar-se, assim, dos elementos fluídicos que lhes são necessários, e os lugares de reunião, impregnando-se desses fluidos, tornam-se cada vez mais favoráveis às manifestações. A perseverança é uma das qualidades indispensáveis ao experimentador.
Aborrece muitas vezes passar um serão infrutífero na expectativa dos fenômenos. Sabemos, contudo, que uma ação insensível, lenta e progressiva, se realiza no curso das sessões. A concentração das forças necessárias não se efetua, às vezes, senão depois de repetidos esforços, em reuniões de tentativas e de ensaios. Os seguintes exemplos nos demonstram que a paciência frequentemente é a condição do êxito. Em 1855 o professor Mapes formou, em Nova York, um grupo de 12 pessoas, homens cultos e cépticos, que combinaram reunir-se, com um médium, 20 vezes seguidas. Durante as 18 primeiras noites os fenômenos apresentaram caráter tão indeciso e trivial que muitos dentre os assistentes deploravam a perda de um tempo precioso. No curso das 2 últimas sessões, porém, produziram-se fatos de tal modo notáveis que o estudo foi prosseguido pelo mesmo grupo durante 4 anos. Todos os seus membros se tornaram convencidos adeptos. Em 1861, o banqueiro Livermore, experimentando com a médium Cathy Fox, com o fim de obter materializações do espírito de sua esposa Estela, só a 24ª sessão viu desenhar-se a sua forma. Pôde mais tarde conversar com esse espírito e obter comunicações diretas. A falta de perseverança nenhum desses resultados teria permitido colher. Compreende-se, à vista desses fatos, quanto é necessário aplicar uma atenção rigorosa à composição dos grupos e às condições de experimentação. Tal seja a natureza do meio, a faculdade do médium produzirá efeitos muitíssimo diversos. Ora se manifestará em fenômenos de caráter equívoco, que despertarão a dúvida e a desconfiança, fazendo que as sessões, em tal caso, deixem uma impressão de mal-estar indefinível. Ora dará lugar a efeitos tão poderosos que diante deles toda incerteza se dissipará. Tenho, por minha parte, assistido a muitas sessões nulas ou insignificantes, mas também posso afirmar que tenho visto médiums admiravelmente inspirados em suas horas de êxtase e de sono magnético. Outros tenho visto escrever de um jato, às vezes mesmo na obscuridade, páginas magníficas de estilo, esplêndidas de elevação e de vigor. Tenho assistido, aos milhares, a fenômenos de incorporação que permitiam a habitantes do espaço apoderar-se, durante algumas horas, do órgão de um médium e proferir frases, discursos, com inflexões tais que todos quantos os ouviam guardavam dessas reuniões uma recordação imorredoura. Para o observador atento, que estudou todos os aspectos do fenômeno, há como que uma gradação, uma escala ascensional, que vai desde os ligeiros ruídos e os movimentos de mesas até as mais altas produções do pensamento. É uma engrenagem que se apodera do experimentador imparcial e cujo poder todos os homens que têm a preocupação da verdade cedo ou tarde reconhecerão. Apesar das hostilidades, das repulsas e hesitações, forçoso virá a ser um dia consagrar-se, de modo geral, ao estudo das manifestações físicas. Este, por um rigoroso encadeamento, conduzirá à psicografia e, em seguida, pela visão e audição, à incorporação, e desde que se quiser investigar as causas reais desses fenômenos, defrontar-se-á com o grande problema da sobrevivência. À medida que o observador penetrar nesse domínio, sentir-se-á pouco a pouco elevado acima do plano material. Será induzido a reconhecer que os fatos de ordem física não são mais que preparação para fenômenos mais eminentes e que todos, em conjunto, convergem para a manifestação desta verdade, que a alma humana é imperecível e os seus destinos são eternos. Conceberá, desde então, das leis do universo, da ordem e harmonia das coisas, uma ideia cada vez mais grandiosa, com uma noção sempre mais profunda do objetivo da existência e dos imprescritíveis deveres que ela impõe. Nos fenômenos é, portanto, necessário distinguir 3 causas em ação: a vontade dos experimentadores, as forças exteriorizadas do médium e dos assistentes e a intervenção dos espíritos. Os próprios fenômenos se podem dividir em 2 grandes categorias, os fatos magnéticos e os fatos mediúnicos. Uns e outros, porém, intimamente se entrelaçam e muitas vezes se confundem. O médium, uma vez mergulhado em sono magnético, acha assim 3 estados distintos que se podem nele suceder, a cada um dos quais corresponde uma ordem de fenômenos. São eles: 1. O estado superficial de hipnose, favorável aos fatos telepáticos e à transmissão de pensamento. Os que, todavia, se produzem nesse estado são em geral pouco concludentes. O desprendimento do corpo fluídico do médium é incompleto, e sua ação pessoal se pode misturar à sugestão do espírito. 2. Sono magnético real,
que permite ao corpo fluídico do médium exteriorizar-se e agir à distância. 3. Sono profundo, graças ao qual se produzem as aparições, as materializações, a levitação do médium, as incorporações. O sono mediúnico, em suas várias fases, pode ser provocado, ora por um dos experimentadores, ora diretamente pelo espírito. Julgamos preferível deixar agir a influência oculta, quando suficiente. Assim se evitará a objeção habitual de que a ação do magnetizador favorece a sugestão. Os fatos espíritas podem ser subdivididos em 4 classes. Primeira, a tipologia e o fenômeno das mesas. Neste gênero de experiências é preciso eliminar com cuidado as causas físicas, os movimentos involuntários, o magnetismo dos assistentes, a sugestão mental. Excluídos todos os fatos explicáveis por essas causas, restará um número considerável de fenômenos que demonstram a intervenção de inteligências alheias às pessoas presentes. Segundo a escrita automática, muitos ditados obtidos por esse processo podem ser atribuídos à sugestão inconsciente. Podendo o pensamento, como vimos, exteriorizar-se, acontece, em certos casos, que o pensamento do médium responde à pergunta por ele próprio formulada. Dar-se então um fenômeno de autossugestão involuntária, ou de sugestão dos assistentes. A ação dos espíritos, porém, se revela nos casos em que escritas desconhecidas são traçadas, e fatos, particularidades, revelações, que constituem outros tantos elementos de identidade, são obtidos por esse modo de experimentação. Terceira, a incorporação. Nos fenômenos desta ordem pode o inconsciente do médium exercer uma certa intervenção. Há em cada um de nós aquisições mentais, aptidões, reminiscências, uma extensa acumulação de riquezas intelectuais, fruto de nossas anteriores existências, as quais, sepultadas nas profundezas da consciência, se nos conservam ignoradas no estado de vigília. É o que constitui o inconsciente, ou antes, o subconsciente. Nos casos de desprendimento sonambúlico e de exteriorização, essas energias despertam, vibram e irradiam em torno do corpo fluídico do médium. A psique readquire suas recônditas capacidades e entra em ação. Fácil, porém, é reconhecer os numerosos casos em que ocultas personalidades se apoderam do organismo do médium e se substituem ao seu próprio espírito. Essas personalidades se evidenciam por sinais característicos, gestos e voz que lhes são próprios, como por certas particularidades psicológicas que não as permitem confundir com o inconsciente do médium. Quarta, as materializações. Esses fenômenos, em virtude de se produzirem na obscuridade, exigem rigorosa verificação. Pode-se, para isso, fazer uso, quer de balanças munidas de aparelhos registradores que permitam averiguar a diminuição de peso do médium, como nas experiências de Armstrong e Remeus, quer, a exemplo de W. Crookes e do engenheiro Valley, de baterias elétricas, a que é ligado o médium por uma corrente que impede todo o movimento equívoco de sua parte. No que se refere às manifestações espíritas, propriamente ditas, qual será o critério de certeza? Onde estará a prova da intervenção dos espíritos? Essa prova, já o dissemos, reside no conjunto das particularidades que permitem estabelecer uma identidade positiva. Só um experimentador pode neste caso ser juiz, e sua convicção não se pode basear senão sobre o reconhecimento desses indícios característicos desconhecidos do médium e às vezes mesmo dos assistentes, mediante os quais se revela a personalidade do ser invisível. Para adquirir certeza e multiplicar os meios de verificação, é conveniente variar as experiências, completar umas com as outras, recorrendo aos diversos gêneros de mediunidade. Do conjunto dos testemunhos e dos resultados obtidos poderemos assim coligir a mais considerável soma de provas que seja possível obter nesse domínio, em que múltiplas causas intervêm e não raros se confundem. É às vezes cruel e desolador sabermos, sentirmos, ao pé de nós, um ente amado e desaparecido, sem podermos com ele conversar, e se, dotado de mediunidade, procurarmos obter uma comunicação, não o é menos percebermos, enquanto o lápis corre veloz sobre o papel, que o nosso pensamento se intercala ao seu de um modo tão íntimo que não podemos separar um do outro e determinar o que emana de nós ou provém dele. Recorremos então a outro médium. Quer ele escreva, porém, quer fale por sua boca, durante o sono mediúnico, o espírito evocado, reconhecemos ainda, por um efeito dessa malfadada sugestão, que por toda parte se insinua, que a personalidade do médium se mistura com a do ser que nos é caro. E a dúvida nos assalta,
A angustiosa incerteza nos oprime. Súbito, porém, uma prova de identidade brota como uma faísca, tão viva, tão brilhante, tão incontestável que, diante dela, todas as hesitações desaparecem, todas as dúvidas se dissipam e a nossa razão satisfeita e o nosso coração emocionado entram, num transporte de amor e de fé, em comunhão com a alma idolatrada que de modo tão claro e inconfundível acudiu ao nosso reclamo e para sempre firmou a certeza de sua presença e de sua proteção. Quanto às comunicações de caráter geral e que revestem a forma de ensino filosófico, devem ser cuidadosamente examinadas, discutidas, julgadas com rigor, com a mais completa liberdade de apreciação. A humanidade invisível se compõe dos espíritos que viveram neste mundo, em cujo números, sabemos, contam-se muitos, bem pouco adiantados. Mas no espaço há também inteligências brilhantes, iluminadas pelos esplendores do além. E quando anuem a vir até nós, podemos reconhecê-las na elevação do pensamento, como na judiciosa retidão das apreciações. Nesta ordem de ideias o discernimento é uma qualidade indispensável. O investigador deve ser dotado de critério seguro, que lhe permitirá distinguir o verdadeiro do falso e, depois de haver tudo examinado, conservar o que tem legítimo valor. Nada é mais prejudicial à causa do espiritismo que a excessiva credulidade de certos adeptos e as experiências mal dirigidas. Estas produzem aos pesquisadores novatos uma deplorável impressão, fornecem alimento à crítica e ao motejo e dão uma ideia falsa do mundo dos espíritos. Muitos saem dessas reuniões ainda mais incrédulos que dantes. O homem crédulo é dotado de boa fé, a si mesmo se engana inconscientemente e torna-se vítima de sua própria imaginação. Aceita as coisas mais inverossímeis e muitas vezes as afirma e propaga com entusiasmo extravagante. É isso um dos maiores estorvos para o espiritismo. Uma das causas do que dele afastam muitas pessoas sensatas, muitos sinceros investigadores, que não podem tomar a sério uma doutrina e fatos tão mal apresentados. É preciso não aceitar cegamente coisa alguma. Cada fato deve ser objeto de minucioso e aprofundado exame. Só nessas condições é que o espiritismo se imporá aos homens estudiosos e racionalistas. As experiências feitas superficialmente, sem conhecimento de causa, os fenômenos apresentados em más condições fornecem argumentos aos cépticos e prejudicam a causa a que se pretende servir. Podemos, em resumo, dizer que o principal motivo dos erros e insucessos, em matéria de psiquismo experimental, é a falta de preparação. Os povos do Ocidente abordam aí um novo domínio, ignorado ou esquecido, que não é isento de perigos para eles, só excepcionalmente o fazem munidos desse elevado sentimento, dessa luz interior, desse sentido penetrante da alma, que os grandes iniciados possuíram e são os únicos que nos podem preservar dos embustes e ciladas do invisível. A primeira das condições, por conseguinte, é aparelhar-vos moral e mentalmente. Não provoqueis os fatos antes de vos haverdes tornado aptos para os compreender e dominar, mediante demorado e paciente estudo das obras fundamentais, a reflexão, o desenvolvimento da vontade e o exercício de um raciocínio claro e firme. Se não preencheis essas condições, mais prudente seria vos absterdes, a menos que vos consagreis a essas experiências sob a direção de um homem esclarecido e orientado, a quem auxiliareis com a vossa boa vontade e deixareis o cuidado de vos guiar. Os processos de investigação usados no mundo físico não se podem adaptar ao plano psíquico. Nestes são os pensamentos que entram em ação. Os pensamentos são forças. São eles que lapidam e lentamente modelam o nosso ser interior, influem mesmo em nossa forma exterior, a ponto de ser fácil distinguir, pelos traços e expressão da fisionomia, o sábio do homem vicioso. Esses efeitos do pensamento não são, porém, circunscritos aos limites do nosso ser material, estendem-se em torno de nós e formam uma atmosfera que serve de laço entre nós e os seres de pensamentos similares. Nisso reside o segredo da inspiração, da fecundação do espírito pelo espírito. Dessa lei resulta um fato, aquele que, por meio de evocações, de reclamos, entra em relação com o mundo invisível, atrai seres em afinidade com o seu próprio estado mental. O mundo dos espíritos fervilha de entidades benfazejas e maléficas, e se não soubermos purificar-nos, orientar os nossos pensamentos e forças no sentido da vida superior, poderemos tornar-nos vítimas das potências malfazejas que em torno de nós se agitam e têm, em certos casos, conduzido o indivíduo imprudente ao erro, à obcecação, a obsessões vizinhas da loucura.
Mas, se sabeis dominar os sentidos, elevar a alma acima das curiosidades vãs e das preocupações materiais, fazer do espiritismo um meio de educação e de disciplina moral, entrareis no domínio do verdadeiro conhecimento, influências regeneradoras baixarão sobre vós, uma luz suave e penetrante vos iluminará o caminho, vos preservará das quedas, dos desfalecimentos e de qualquer perigo. 10. Formação e direção dos grupos. Primeiras experiências. A constituição dos grupos, dissemos, comporta regras e condições cuja observância influi consideravelmente no resultado a alcançar. Conforme o seu estado psíquico, os assistentes favorecem ou embaraçam a ação dos espíritos. Enquanto uns, só com sua presença facilitam as manifestações, outros lhes opõem um quase insuperável obstáculo. É, conseguintemente, necessário proceder a uma certa escolha, sobretudo no começo das experiências. Essa escolha não pode ser ditada, sancionada, senão pelos resultados obtidos, ou ainda pelas indicações de um espírito guia. Quando, ao fim de certo número de sessões, nenhum efeito satisfatório se produziu, pode-se adotar o processo de eliminação e substituição, até que a assistência apareça composta de modo a fornecer aos invisíveis os meios fluídicos necessários à sua ação. Assim, também, a direção do grupo deve ser confiada a uma pessoa excelentemente dotada, do ponto de vista das atrações psíquicas, digna, além disso, de simpatia e confiança. Há, nessa ordem de estudos, um conjunto de regras a observar e precauções a adotar que desanimam os investigadores. Cumpre, entretanto, advertir que essas exigências se apresentam em toda experiência delicada, em todo estudo psicológico e, mesmo, na aplicação cotidiana de nossas próprias faculdades. Não experimentamos, agradável ou desagradavelmente, a influência dos nossos semelhantes. Em presença de uns, sentimos-nos como animados, atraídos, inspirados. O nosso pensamento ganha surto, a palavra se torna mais fácil, mais vivas e coloridas se tornam as imagens. Outros nos tolhem e paralisam. Não é de admirar que os espíritos, em suas tão complexas manifestações, encontrem, num grau mais elevado, as mesmas dificuldades, e que nas experiências seja preciso tomar em rigorosa consideração o estado de espírito e vontade dos assistentes. Com o tempo, quando estiver o grupo solidamente constituído e forem os seus trabalhos coroados de êxito, será então possível abrir mão do rigor dos primeiros dias e admitir novos membros numa limitada proporção. É das mais delicadas a tarefa de dirigir um grupo. Exige qualidades raras, extensos conhecimentos e sobretudo longa prática do mundo invisível. Nenhum grupo, sem ser submetido a uma certa disciplina, pode funcionar. Esta se impõe não somente aos experimentadores, como também aos espíritos. O diretor do grupo deve ser um homem de dupla enfibratura, assistido por um espírito guia que estabelecerá a ordem no meio oculto, como ele próprio a manterá no meio terrestre e humano. Essas duas direções devem mutuamente completar-se, inspirar-se num pensamento igualmente elevado, unir-se na prossecução de um objetivo comum. Nos casos de ausência dessa proteção oculta, a missão do diretor do grupo ainda se torna mais difícil. Exige da sua parte a máxima experiência necessária para discernir a natureza dos espíritos que intervêm, desmascarar os impostores, moralizar os atrasados, opor uma vontade firme aos espíritos levianos e perturbadores e emitir esclarecida apreciação sobre as comunicações obtidas. Os próprios membros do grupo não lhe devem merecer menos cuidado. Sofrear as exigências e as opiniões demasiado pessoais de uns, a possível rivalidade de outros, principalmente dos médiuns que atraem os maus elementos do além e imprimem aos fenômenos estranhas e desordenadas modalidades, eis a tarefa do presidente, como se vê, das mais delicadas. No grupo que por muito tempo dirigimos, a assistência eficaz dos invisíveis se fez sentir desde o começo e poucas dificuldades desse gênero encontramos. Por impulso dos nossos corações e pensamentos, esforçávamo-nos por nos colocar em uníssono com os nossos guias e, graças aos nossos esforços e com o seu auxílio, havíamos chegado a criar em torno de nós, pelas irradiações mentais, uma atmosfera de paz e de serenidade que imprimia às manifestações, em sua maioria, um caráter de elevação moral, de sinceridade e de franqueza que impressionava os assistentes e afugentava os espíritos embusteiros. Mais tarde, em consequência da introdução em nosso grupo de um experimentador entusiasta de fatos materiais,
Assistido por um cortejo de espíritos inferiores, fenômenos vulgares vieram acrescentar-se às elevadas manifestações. Espíritos levianos, propensos às trivialidades, se imiscuíram entre nós e foi preciso toda a energia de nossas vontades reunidas para reagir contra as más influências invasoras. Antes, porém, desse período de perturbação, graças à nossa persistência e união, as manifestações tinham gradualmente adquirido um cunho de limpidez e de grandeza que nos cativara, as provas se multiplicavam, fortalecendo as nossas convicções, tornando-as definitivas. Predições de natureza íntima se haviam realizado. Conselhos, instruções, dissertações científicas e filosóficas, constituindo matéria para alguns volumes, foram obtidos. Conseguimos atrair e conservar em nossas sessões homens de valor pertencentes a todas as esferas, partilhando todas as opiniões, materialistas, indiferentes, crentes religiosos e até padres, a cujo espírito liberal e pesquisador não repugnavam as nossas investigações. Muitas tentativas se tornam infrutíferas, grande número de grupos não tem mais que uma existência efêmera, em consequência da falta de paciência, de dedicação e coesão. Procura-se com avidez obter os fenômenos transcendentes, desde que, porém, para os obter fica-se sabendo que é preciso submeter-se a uma disciplina gradual de muitos meses, de muitos anos, reunir-se em dia fixo, todas as semanas pelo menos, e não desanimar com os repetidos insucessos. Muitos hesitam e recuam. É preciso, pois, nos grupos em formação só admitir membros absolutamente resolvidos a perseverar, não obstante a lentidão e os obstáculos. Só com o tempo e mediante esforços reiterados é que o organismo dos médiuns e dos experimentadores pode sofrer as profundas modificações que permitem exteriorizar as forças indispensáveis à produção dos fenômenos. Se é conveniente escolher com cuidado os colaboradores, é preciso, entretanto, não levar as coisas ao extremo, nem ser demasiado exclusivista. Com auxílio do alto e assistência dos espíritos guia, as discordâncias que reinam ao começo em alguns círculos podem se atenuar e ceder lugar à homogeneidade. É o que nos dizem as entidades do espaço. Estais em contacto cotidiano com muitíssimas pessoas que agem fatalmente sobre vós, como sobre elas agis por vossa vez. Essas ações e reações são necessárias, porque sem elas não se poderia realizar o progresso. Crede em nossa constante assistência, em nossa afetuosa presença ao pé de vós. É em nosso amor que aurimos a força para nos conservar perto dos que nos amam, como seus guias, seus dedicados protetores. Imitai-nos. Bani todo pensamento malévolo ou invejoso. Aprendei a sacrificar-vos, a viver e trabalhar em comum. Não vos poupeis, isto é, não temais as perturbações que podem resultar de certas relações com vossos semelhantes. Elas vos acarretam, sem dúvida, uma diminuição de gozos, mas essas relações constituem a lei da humanidade. Não deveis viver como egoístas, mas fazer participarem os outros dos vossos próprios bens. Comunicação mediúnica. Estas instruções indicam, no que se refere à frequência às sessões, a nossa linha de conduta. A similitude de aspirações, as afinidades que entre os homens criam as condições sociais e a cultura de espírito, hão de necessariamente influir, numa certa medida, sobre a constituição dos grupos. Mas, por altamente colocado que esteja na escala social, não deve o adepto desdenhar as reuniões populares, nem incomodar-se com a falta de instrução ou de educação dos que as compõem. Os intelectuais provarão sua superioridade associando-se aos trabalhos dos grupos operários, esforçando-se em pôr ao alcance de seus irmãos menos favorecidos seus conhecimentos e apreciações. É sobretudo nas associações espíritas que a fusão das classes se deve efetuar. O espiritismo não o demonstra. As nossas vantagens sociais são transitórias. O progresso e a educação do espírito induzem a nascer e renascer sucessivamente nas mais diversas condições de vida, a fim de adquirir os méritos inerentes a esses meios. Ele põe em relevo, com um poder de lógica não alcançado por nenhuma outra doutrina, a fraternidade e a solidariedade das almas, consequentes de sua origem e de seus destinos comuns. A verdadeira superioridade consiste nas qualidades adquiridas e se traduz principalmente por um sentimento profundo dos nossos deveres para com os humildes e os deserdados deste mundo. Do princípio, entretanto, a aplicação vai sensível distância. Se os progressos da ideia espírita são menos acentuados na França que em certos países estrangeiros, é sobretudo a indiferença, a apatia dos espíritos descuidosos que esse estado de coisas se deve atribuir.
Unicamente um reduzido número parece preocupar-se com as responsabilidades contraídas. Força é reconhecer, são os grupos operários que mais facilmente se organizam e mais subsistem. Seus membros sabem encanarem-se às próprias crenças, compreendem-se, auxiliam-se mutuamente por meio de caixas de socorros, com sacrifício alimentadas soldo a soldo e destinadas a socorrer os que entre eles são visitados pela provação. Alguns desses grupos funcionam há 10 ou 20 anos. Todos os domingos, à hora fixa, se reúnem os seus membros para ouvir as instruções dos espíritos. Sua assiduidade é notável e neles a prática do espiritismo produz sensíveis resultados. Aí encontram eles um derivativo à sua vida de miséria e de trabalho, doces consolações e ensinamentos. A descrição, feita pelos desencanados, das sensações que experimentam, da situação em que se encontram depois da morte, as consequências dos maus hábitos contraídos durante a vida terrestre, tudo o que esses colóquios põem em evidência os impressiona, comove e influi poderosamente em seu caráter e em seus atos. Formam pouco a pouco a opinião sobre as coisas do além, uma exata noção do objetivo da vida se lhes oferece e lhes torna a resignação mais fácil, mais agradável o dever. Já não são as eruditas exortações de um pregador, as especulações de um professor de filosofia ou os ensinos rígidos de um livro, é o exemplo vivo, dramático, às vezes terrível, que lhes dão os que eles conheceram, com os quais conviveram e que colhem no além os frutos de uma vida inteira, são as vozes de além-túmulo que se fazem ouvir, em sua rude e simples eloquência, o apelo vibrante, espontâneo do sofrimento moral, a expressão de angústia do espírito culpado que vê sempre se dissiparem as quimeras terrestres, se patentearem os seus erros e atos vergonhosos, e que sente o remorso, como chumbo derretido, penetrar-lhe os recessos da consciência, sutilizada pelo desprendimento de toda a matéria corporal. No dia em que essas práticas se tiverem generalizado em todas as regiões do globo, a comunicação dos vivos com os mortos dará ao homem um antecipado conhecimento do destino e de suas leis, novo princípio de educação e regeneração terá surgido, e com ele um incomparável instrumento de reação contra os mórbidos efeitos produzidos sobre as massas pelo materialismo e a superstição. Constituído o grupo composto de 4 a 8 pessoas dos dois sexos, por quais experiências se deverá começar? Se nenhuma mediunidade se tiver ainda revelado, será bom começar pela mesa. É o meio mais simples, mais rudimentar, por isso mesmo está ao alcance do maior número. Colocados alternadamente homens e senhoras em torno de uma mesa leve, com as mãos espalmadas sobre madeira pura, os assistentes dirigirão um apelo aos seus amigos do espaço, depois ficarão à espera, em silêncio, com o desejo de obter alguma coisa, mas sem pressão dos dedos, sem tensão de espírito. E inútil prolongar as tentativas por mais de meia hora. Quase sempre, desde a primeira sessão, sentem-se impressões fluídicas, das mãos dos experimentadores se desprendem correntes, que revelam, por sua intensidade, o grau de aptidão de cada um deles, fazem-se ouvir crepitações no móvel, que acaba por oscilar, agitar-se, e em seguida se destaca do solo e fica suspenso, apoiado sobre um dos pés. Convém desde logo combinar um certo número de sinais. Pede-se à força a inteligência que se manifeste batendo, ou com os pés ou no interior da mesa, um número de pancadas correspondente ao das letras do alfabeto. Por esse modo podem ser compostas palavras, um diálogo se estabelecerá entre o chefe do grupo e a inteligência invisível. Pode-se abreviar e simplificar o processo por meio de sinais convencionais, por exemplo, uma pancada para a afirmativa, 2 para a negativa. Esse modo de comunicação, lento e fastidioso a princípio, virá com a prática a tornar-se bastante rápido. Quando se conhecer quais são os médiuns, bastará colocá-los no centro do grupo, em torno de um velador, a fim de acelerar os movimentos e facilitar as comunicações, fazendo círculos outros membros ao redor deles. Tendo-se o prévio cuidado de colocar à mão algumas folhas de papel e lápis, as perguntas e respostas serão fielmente transcritas. Desde que se tiver a inteligência revelada mediante respostas precisas, sensatas, características, poder-se-á consultá-la sobre a constituição do grupo, as aptidões mediúnicas dos assistentes, o rumo a imprimir aos trabalhos. Deve-se, todavia, estar de prevenção contra os espíritos levianos e fúteis que afluem em torno de nós e não trepidam em tomar nomes célebres para nos mistificar. Pode-se experimentar simultaneamente por meio da mesa e da escrita. Os fenômenos desta ordem conduzem geralmente a outras manifestações mais elevadas, ao transe ou sono magnético, por exemplo, e à incorporação.
Será conveniente, ao começo, consagrar sucessivamente a esse exercício metade de cada sessão. Quase sempre cada um dos assistentes tem ao pé de si espíritos desejosos de se comunicarem e transmitirem afetuoso ditado aos que deixaram na Terra. Em todas as sessões do nosso grupo os médiuns videntes descreviam esses espíritos, e à vista de certas particularidades de costumes, de certos sinais característicos, a pessoa assistida reconhecia um parente, um amigo falecido, personalidades que, muitas vezes, os médiuns não haviam conhecido. O modo de proceder, quanto à escrita automática, é muito simples. O experimentador, munido de um lápis cuja ponta se apoia ligeiramente no papel, evoca mentalmente algum dos seus e espera. Ao fim de certo lapso de tempo, extremamente variável, conforme os casos e as pessoas, sente na mão, ou no braço, uma agitação febril, que se vai acentuando. Depois, um impulso estranho faz rabiscar sinais informes, linhas, garatujas. É preciso obedecer a esse impulso e submeter-se com paciência a exercícios de estranho feitio, necessários, porém, para tornar flexível o organismo e regularizar a emissão fluídica. Pouco a pouco, ao cabo de algumas sessões, aparecerão letras no meio dos sinais incoerentes, depois virão palavras e frases. O médium obterá ditados, ao começo breves, resumidos em algumas linhas, mas que se tornarão cada vez mais longos, à medida que a sua faculdade se desenvolver. Virão por último instruções mais positivas e extensas. Durante o período dos exercícios o médium poderá trabalhar fora das reuniões, a hora fixa em cada dia, a fim de ativar o desenvolvimento de sua faculdade, logo que, porém, for terminado esse período, desde que as manifestações revestirem caráter intelectual, deverá evitar o insulamento, não trabalhar mais senão em sessão e submeter as produções recebidas ao exame do presidente dos guias do grupo. Há vários processos para facilitar a comunicação alfabética. Traçam-se as letras em um quadrante, sobre cuja superfície gira um triângulo móvel. Basta o contacto dos dedos de um médium para transmitir a esse leve aparelho a força fluídica necessária. Sob essa influência o triângulo se desloca rapidamente e vai designar as letras escolhidas pelo espírito. Em certos grupos, as letras são indicadas por meio de pancadas no interior da mesa. Outros se servem, com resultado, da cestinha de escrever ou prancha americana. Os sistemas são numerosos e variados. Pode-se ensaiá-los até que se tenha encontrado aquele que melhor se adapta aos elementos fluídicos e ao gosto dos experimentadores. Nunca seria demasiado insistirmos sobre os perigos que resultam da intrusão dos maus espíritos nas sessões de um grupo em formação ou nos ensaios de um médium insulado. Muitas vezes são os nossos pensamentos que os atraem. Abstende-vos, pois, em vossas reuniões, diremos aos investigadores sinceros, de toda preocupação de negócios ou prazeres. Não deixeis flutuar o pensamento em torno de vários assuntos, mas fixai-o num elevado objetivo, ponde-vos em harmonia de vistas e de sentimentos com as almas superiores. Conservando-vos nesse estado de espírito, sentireis pouco a pouco baixarem sobre vós correntes de energia, das quais ficareis impregnados e que aumentarão a sensibilidade de vosso organismo fluídico. Efêmera e intermitente ao começo, essa sensibilidade se acentuará e tornará permanente. Vosso perispírito, dilatando-se, purificando-se, ganhará mais afinidade com os espíritos guia e faculdades ignoradas se vos revelarão, mediunidade vidente, falante, auditiva, curadora, etc. Mediante o aperfeiçoamento e a elevação moral é que adquirireis essa profunda sensibilidade, essa sensitividade psíquica que permite obter as mais altas manifestações, as provas mais convincentes, de mais positiva identidade. Orai ao começo e ao fim de cada sessão, ao começo, para elevardes vossas almas e atrairdes os espíritos esclarecidos e benevolentes, ao terminar, para agradecer os benefícios e ensinos que houverdes recebido. Seja a vossa prece curta e fervorosa, e muito menos uma fórmula que um transporte do coração. A prece desprende a alma humana da matéria, que a escraviza, e aproxima do divino foco. Estabelece uma sorte de telegrafia espiritual, por cujo intermédio o pensamento do alto, respondendo à solicitação de baixo, dessas nossas obscuras regiões. As nossas explorações nos abismos do invisível seriam inçadas de perigos, se não tivéssemos acima de nós seres mais poderosos e perfeitos para nos dirigir e esclarecer-nos o caminho. Não é indispensável fazer evocações determinadas. Em nosso grupo raramente as praticávamos.
Preferíamos dirigir um apelo aos nossos guias e protetores habituais, deixando a qualquer espírito a liberdade de se manifestar, sob sua vigilância. O mesmo acontece em muitos grupos de nosso conhecimento. Assim cai, de si mesmo, por terra o grande argumento de certos adversários do espiritismo, no sentido de ser reprovável entregar-se a evocações e constranger os espíritos a voltarem à terra. O espírito, como o homem, é livre e não responde, senão quando lhe apraz, aos chamados que lhe são dirigidos. Toda injunção é vã, toda encantação é supérflua. São processos arranjados para iludir a gente simples. É excelente começar as sessões por uma leitura séria e atraente, feita de uma das obras ou revistas espíritas escolhidas. Essa leitura deve ser objeto de comentários e permuta de apreciações entre os assistentes, sob a direção do presidente. Acontece com frequência que as comunicações dadas pelos espíritos, em seguida a tais leituras, se referem aos assuntos discutidos e os desenvolvem, completando-os. É esse um modo de ensino mútuo, que nunca seria demais recomendar. Podem-se também formular perguntas aos espíritos sobre todos os inúmeros problemas pertencentes ao domínio da filosofia e da vida social, sobre as condições de existência no mundo espiritual, as impressões depois da morte, a evolução da alma, etc. Todas essas perguntas devem ser apresentadas pelo presidente, simples e claras, sempre de ordem moral e desinteressadas. Interrogando os invisíveis sobre interesses pessoais, tesouros ocultos, etc., pedindo-lhes a revelação dos sucessos futuros, formando pactos cabalísticos, fazendo uso de emblemas, talismãs, fórmulas extravagantes. Não somente se oferecerá margem à crítica e à zombaria, mas serão atraídos os espíritos trocistas e ficar-se-á exposto a ciladas em que são vezeiros. Cogitando, ao contrário, dos assuntos elevados do espiritismo, nos asseguramos a colaboração de espíritos sérios, que consideram um dever de sua parte cooperar em nosso adiantamento e educação. Empreendendo essa ordem de estudos, não tardaremos a reconhecer a rica extensão e variedade dos ensinos espíritas e quão fácil se torna a resolver, com o seu auxílio, mil problemas até hoje inextricáveis e obscuros. Se o concurso dos espíritos superiores é desejável e deve ser procurado com empenho, o dos espíritos vulgares e atrasados tem algumas vezes sua utilidade. Convém reservar-lhes um lugar nos trabalhos dos grupos solidamente constituídos e que contam com suficiente proteção. Em virtude de sua própria inferioridade, eles proporcionam um motivo de estudo bem característico. Sua identidade se patenteia às vezes com indícios pessoais que impõem uma convicção. A situação que ocupam no espaço e as consequências que resultam de seu passado são elementos preciosos para o conhecimento das leis universais. Certos grupos adotam como tarefa especial evocar os espíritos inferiores e, mediante conselhos e exortações, instruí-los, moralizá-los, ajudá-los a desembaraçar-se dos laços que ainda os prendem à matéria. É das mais meritórias essa missão, exige a perfeita união das vontades, uma profunda experiência das coisas do invisível, que só se encontra nos meios de longa data dedicados ao espiritismo. Nos casos em que faltem os médiuns, ou sejam improdutivos, não deve ficar por isso o grupo reduzido à inação. A exemplo das sociedades ou agremiações científicas, deve ele procurar um alimento em todas as questões relacionadas com o objeto de suas predileções, as quais serão postas na ordem do dia e, do mesmo modo que as leituras de que falávamos acima, comentadas e discutidas, com grande aproveitamento para os ouvintes. De tempos a tempos podem algumas sessões ser consagradas a conferências ou palestras, terminadas as quais cada um apresentará seus argumentos e objeções. Por essa forma os trabalhos de um grupo se tornarão não só um excelente meio de instrução, mas também um exercício oratório que virá preparar os seus membros para a propaganda pública. Aparelhando-se para as discussões e as justas da palavra, poderão estes tornar-se úteis defensores e propagandistas da ideia espírita. É sempre em debates dessa natureza que se formam os oradores, por esse meio é que eles adquirem a eloquência, esse dom de emocionar as almas, empolgá-las para um elevado objetivo. Os adeptos do espiritualismo não devem desprezar nenhum meio de se preparar para as vindouras lutas, de se apropriar desse duplo poder da palavra e da sabedoria, que permite a uma doutrina afirmar-se vitoriosamente em nosso mundo. 11. Aplicação moral e frutos do Espiritismo. Não será inútil, ao terminarmos a primeira parte desta obra, inquirir quais têm sido as consequências do fenômeno espírita sobre o estado de espírito da nossa época. À primeira vista, não parecerão consideráveis os resultados.
Não é preciso ação do tempo, a lenta incubação dos séculos, para que uma ideia produza todos os seus frutos. E, entretanto, apreciando as coisas de perto, não se tardará em reconhecer que o Espiritismo tem já exercido enorme influência sobre o estado de espírito de nossos contemporâneos. Não somente descerrou a ciência completo e ignorado domínio, e obrigou a reconhecer a realidade de fatos, sugestão, exteriorização, telepatia, que ela por tanto tempo havia negado ou repelido, mas ainda fez que os pensamentos se voltassem para o além, despertou nas consciências adormecidas e enevoadas de nossa época o sentimento da imortalidade, tornou mais viva, mais real e tangível a crença na sobrevivência dos desaparecidos. Onde não havia mais que esperança e crenças, ele implantou certezas. Sob a exterioridade do fenômeno completa revelação se ocultava. Da comunhão das almas nasceu uma doutrina. E por ela o problema do destino, tormento perpétuo da humanidade, revestiu novo aspecto, recebendo, com os elementos de definitiva solução, os meios de análise e de verificação que lhe haviam completamente faltado até agora. As revelações de além-túmulo são concordes em um ponto capital: depois da morte, como no vasto encadeamento de nossas existências, tudo é regulado por uma lei suprema. O destino, feliz ou desgraçado, é a consequência de nossos atos. A alma edifica por si mesma o seu futuro. Por seus próprios esforços se emancipa das materialidades subalternas, progride e se eleva para a luz divina, sempre mais intimamente se identificando com as sociedades radiosas do espaço, e tomando parte, por uma colaboração constantemente mais extensa, na obra universal. O Espiritismo oferece esta inapreciável vantagem de, ao mesmo tempo, satisfazer a razão e ao sentimento. Até agora essas duas faculdades da alma se têm conservado em luta aberta, num perpétuo conflito. Daí uma causa profunda de sofrimento e de desordem para as sociedades humanas. A religião, apelando para o sentimento e excluindo a razão, caía muitas vezes no fanatismo e no erro. A ciência, procedendo em sentido contrário, permanecia inerte e seca, impotente para regular a conduta moral. Qual não será a superioridade de uma doutrina que vem restabelecer o equilíbrio e a harmonia entre essas duas forças, uni-las e imprimir-lhes um impulso uniforme para o bem? Há nesse fato, como se deve compreender, o princípio de uma revolução imensa. Por essa conciliação do sentimento e da razão o Espiritismo se torna a religião científica do futuro. O homem, desembaraçado dos dogmas que constrangem e das infalibilidades que oprimem, readquire sua independência e o uso de suas faculdades. Examina, aprecia livremente e só aceita o que lhe parece bom. O Espiritismo amplia a noção de fraternidade. Demonstra por meio de fatos que ela não é unicamente um mero conceito, mas uma lei fundamental da natureza, lei cuja ação se exerce em todos os planos da evolução humana, assim no ponto de vista físico como no espiritual, no visível como no invisível. Por sua origem, pelos destinos que lhes são traçados, todas as almas são irmãs. Assim, essa fraternidade, que os Messias proclamaram em todas as grandes épocas da história, encontra no ensino dos Espíritos uma base nova e uma sanção. Não é mais a inerte e banal afirmação inscrita na fachada de nossos monumentos, é a fraternidade palpitante das almas que emergem, conjuntas, das obscuridades do abismo e palmilham o calvário das existências dolorosas, e a iniciação comum no sofrimento, é a reunião final na plena luz. Com o Espiritismo, coração e razão, tudo tem sua parte. O círculo dos afetos se dilata. Sentimos-nos mais bem amparados na prova, porque aqueles que em vida nos amavam, nos amam ainda além do túmulo e nos ajudam a carregar o fardo das misérias terrestres. Não estamos deles separados senão em aparência. Na realidade, os humanos e os invisíveis caminham muitas vezes lado a lado, através das alegrias e das lágrimas, dos êxitos e reveses. O amor das almas que nos são diletas nos envolve, nos consola e reanima. Cessaram de nos acabrunhar os terrores da morte. O Espiritismo, criteriosamente praticado, não é só uma fonte de ensinamentos, mas também um meio de preparação moral. As exortações, os conselhos dos espíritos, suas descrições da vida de além-túmulo vêm influir em nossos pensamentos e atos e operam lenta modificação em nosso caráter e em nosso modo de viver. Nada é mais impressionante que ouvir, no curso das sessões de evocação, a narrativa, a confissão das angústias suportadas pelo espírito que empregou mal sua vida terrestre, do egoísta, que só encontra em torno de si a indiferença e o vácuo, do invejoso, que se vê imerso em uma sorte de noite profunda, pela acumulação de seus maus pensamentos,
de seus malévolos propósitos. Entre inúmeros fatos, citaremos o que se deu em nosso grupo de estudos. O espírito de uma antiga vendedora de legumes de Amiens gostava de nos recordar sua perturbação e ansiedade quando, após o falecimento, se achou em meio de espessas trevas, refeito das rixas e maledicência que frequentemente se entregava. Longa e penosa foi sua expectativa. Afinal, depois de anos de incerteza, de sombrio insulamento, escutou vozes: ora, Sofia, ora, e arrepende-te, lhe diziam. Sofia orou, e sua prece fervorosa foi iluminando, como um pálido clarão, a noite fluídica que a envolvia. Segundo suas próprias expressões, a escuridão se tornava cinzenta, de um cinzento que se ia cada vez mais atenuando, até que ela readquiriu a relativa liberdade dos espíritos pouco adiantados. Não há nisso um exemplo a ponderar? Reparemos sobretudo em que o deslize do espírito, no mal, implica fatalmente na diminuição proporcional de liberdade. Os pensamentos e os atos criam em torno da alma culpada uma sombria atmosfera fluídica, que se condensa, pouco a pouco se vai contraindo e encerra como numa prisão. Vemos na Terra uma aplicação dessa lei de equilíbrio moral e de justiça nas enfermidades cruéis, na privação dos órgãos dos sentidos, nas paralisias prolongadas, que são muitas vezes as consequências do passado, a longínqua repercussão das faltas cometidas. Voltemos ao caso da Sofia. Durante 5 anos esse espírito tomou parte em nossos trabalhos e, ainda que pouco adiantado, suas comunicações e as opiniões que externava não eram destituídas de interesse. Com muita antecedência nos anunciou ela sua reencarnação, na cidade que já havia habitado. Reveste atualmente um novo corpo terrestre, como a primeira filha de pobres operários, a primogênita de um rancho de pequeninos seres, cuja vinda ela predisse, preparando-se assim uma existência laboriosa e obscura, que facilitará o seu adiantamento e cujas vicissitudes serão compensadas pela posse de uma bela faculdade mediúnica. Frequentes vezes, no curso de nossas sessões, orgulhosos nos vinham exprimir seu despeito e humilhação, ao terem se encontrado, no espaço, abaixo daqueles que haviam desprezado. Avarentos se lastimavam da dissipação de seus bens, sensuais deploravam amargamente verem-se privados de tudo que fazia sua satisfação exclusiva neste mundo. Suicidas nos descreviam suas angústias. Experimentavam, desde longo tempo, a sensação do gênero de morte que haviam escolhido. Um deles ouvia a detonação contínua de um tiro de pistola. Outro sentia os horrores da asfixia. Todos se achavam acabrunhados por um profundo abatimento. Tarde compreendiam que a prova, que tinham julgado evitar, era a reparação devida, o resgate do passado, e que seria preciso afrontá-la novamente, em condições mais duras, pela reencarnação em outro corpo. Mais desoladora é ainda a condição dos que maculam a existência com a perpetração de assassínios e expoliações, que da vida, honra, bens e dignidade dos outros fizeram degraus de sua fortuna e de sua glória efêmera. Eles se acham incessantemente em face desse quadro acusatório com a perspectiva da repercussão dos atos sobre as vindouras existências e das inúmeras encarnações de purificação e dor que serão necessárias para os reparar. Por sobre tais lamentos e perturbadoras confissões se elevava, porém, ao fim de cada sessão, a voz de Jerônimo, nosso guia, que tirava as consequências dessas revelações, punha em relevo as grandes leis do destino e mostrava os caminhos do arrependimento e da reparação franqueados a todos. Todos, depois das culpas e das quedas, tornarão a adquirir, mediante as provas e o trabalho, a paz de consciência e a reabilitação. Esses ensinos, essas descrições das recompensas ou dos sofrimentos vêm a exercer, com o tempo, sensível influência no estado de espírito dos experimentadores, induzindo-os a considerar a vida e suas responsabilidades sob um aspecto mais grave, a submeter mais estritamente seus atos à regra austera do dever. Muitas vezes são nossos parentes, pai, mãe, um irmão mais velho, que do além nos vem guiar e consolar, chamar-nos a atenção para as imperfeições de nossa natureza, fazer-nos sentir a necessidade de nos reformarmos. Ao lado das tocantes exortações dos que nos foram caros, como parecem descoloridos os ensinos do saber humano. O nosso grupo achava-se sob a proteção de 2 espíritos elevados, um dos quais Jerônimo, de que falei acima, o outro, um espírito feminino, cuja personalidade se ocultava sob vago pseudônimo, o espírito azul, era dotado de maravilhosa penetração. Lia no recesso dos corações, escrutava-lhes os mais secretos refolhos e, com admirável tato, numa voz doce e penetrante,
pelo médium sonambulizado, nos ensinava a melhor nos conhecermos e nos indicava os meios de nos aperfeiçoarmos. Cada membro do grupo, no curso das sessões, era a seu turno objeto de sua atenção e solicitude, e recebia seus conselhos maternais. Quando o espírito azul se incorporava, nós o reconhecíamos às primeiras frases proferidas, pelas suaves inflexões da voz, aguardávamos suas palavras e apreciações com verdadeira avidez. Ao retirar-se, deixava-nos sob uma impressão profunda, como se uma alma angélica tivesse pairado sobre nós e nos houvesse penetrado de seus eflúvios. Essa ação moralizadora e educativa durou anos e foram sensíveis os seus resultados. É preciso notar que, em sua maioria, os homens são inconscientes de seus defeitos. Ignoram-se a si mesmos e acumulam faltas sobre faltas, sem disso advertir-se. Nesse ponto de vista, as indicações de nossos guias espirituais são preciosas. As do Espírito Azul produziram em muitos dentre nós sérias modificações e, quanto a mim, posso dizer que com elas muito aproveitei. Como tantos outros de meus semelhantes, certos aspectos defeituosos de meu caráter me haviam escapado. Às vezes a força do pensamento me brotava em jatos bruscos, em impulsos rápidos, em expressões exageradas, que me causavam muitos dissabores. Meus guias me atraíam sobre esse ponto a atenção e, com seus conselhos, me ensinaram a dominar-me, a impor silêncio aos impetuosos surtos da minha natureza. É assim que, pela prática do espiritismo e com as instruções dos espíritos elevados, pode o homem adquirir essa preciosa ciência da vida, a disciplina das emoções e das sensações, o domínio de si mesmo, essa arte profunda de se observar e, depois, de se assenhorear dos secretos impulsos de seu próprio ser. O novo espiritualismo já vincula entre si adeptos de todas as classes e de todos os países, um dia ligará todas as religiões, todas as sociedades humanas. Até agora a diversidade das raças e das crenças tinha sido um elemento essencial do desenvolvimento da humanidade. As oposições e divergências eram necessárias para criar a magnífica variedade das formas e dos grupamentos. Cada indivíduo, como cada povo, teve que, antes de tudo, isolar-se para tornar-se ele mesmo, para constituir o seu eu distinto e adquirir sua consciência e livre autonomia. Na sucessão dos tempos, o princípio de individualidade devia, em suas aplicações, preceder a vida coletiva e solidária, sem o que todos os elementos vitais se teriam confundido, neutralizado. Pouco a pouco se foi dilatando o círculo da vida coletiva, constituíram-se grupamentos, que entraram em conflito. Sucederam-se as guerras. Através de lutas perpétuas, lutas de raças, de religiões e de ideias, é que se efetua a dolorosa peregrinação e a consciência da humanidade se desperta. Cada religião, cada sociedade, cada nacionalidade contribui com seu contingente de ideias, dá origem a formas especiais, a manifestações particulares da arte e do pensamento. No seu grande concerto da história, cada povo fornece sua nota pessoal, a colaboração de seu gênio. Da luta, da concorrência vital nasce a evolução, surgem obras sólidas dos conflitos e reencontros. E agora uma grande ideia se vai delineando. Pouco a pouco, da penumbra dos séculos se destaca uma outra concepção da vida universal. Em meio da aparente confusão, do caos dos acontecimentos, outras formas sociais e religiosas se elaboram. Do estado de diversidade e de separação, encaminhamo-nos para a harmonia e a solidariedade. Malgrado aos ódios e as paixões, as barreiras se vão abatendo entre os povos, as relações se multiplicam, tornando-se mais fáceis, permutam-se as ideias, as civilizações se penetram e fecundam. A noção de humanidade una se edifica, sonha-se, fala-se em paz, língua, religião universais. Mas para satisfazer a essas aspirações ainda vagas, para transformar o sonho em realidade, para fazer das diversas crenças uma fé comum, era necessário que uma poderosa revelação viesse iluminar as inteligências, aproximar os corações, fazer convergir todas as forças vivas da alma humana para um mesmo objetivo, para uma mesma concepção da vida e do destino. O novo espiritualismo, apoiado na ciência, é o portador dessa concepção, dessa revelação em que se fundem e revivem, sob formas mais simples e elevadas, as grandes concepções do passado, os ensinos dos Messias enviados pelo céu à terra. E aí estará um novo elemento de vida e regeneração para todas as religiões do globo. Toda crença deve ser baseada em fatos. As manifestações das almas libertadas da carne, e não há textos obscuros e envelhecidos,
é que se deve pedir a revelação das leis que regem a vida futura e a ascensão dos seres. As religiões do futuro terão por fundamento a comunhão dos vivos e dos mortos, o ensino mútuo de duas humanidades. Apesar das dificuldades que ainda apresenta a comunicação com o invisível, e que é provável se aplainem com o tempo e a experiência, pode-se desde já verificar que há uma base, muito